Bora fazer o que a internet gosta e falar de gatinhos hoje. Fala aí, Gabriel Pinheiro aqui, e esse vídeo vai dissecar A Vida de Gato, que saiu pela Dark Side, do Serge Bacon, eu acredito que seja assim, acho que é francês, e é um quadrinho sobre gatos, acho que tá bem óbvio isso, né? Mas é um quadrinho bem diferente, bem inusitado, e eu não esperava por ele. Então vamos falar com calma, aos pouquinhos, de cada um dos elementos, tá bom? Antes de começar, inscreva nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quer conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor, sou editor de quadrinhos da Guará, e minhas redes estão todas aqui do lado. Minha caixa postal também, mande mimos pra mim, que eu tô aceitando, tá bom? E bom, Vida de Gato, então, como eu falei, um quadrinho da Dark Side, né? Saiu aqui pela Dark Side. A Dark Side, eu tenho que falar, não tem como. A produção gráfica da Dark Side é um negócio absurdo. É muito bonito isso aqui, essa capa dura com vermelho localizado na parte preta. A parte de dentro é lindíssima, gente. A Dark Side tira muita onda com produção gráfica, realmente não tem do que falar. E, enfim, essa história aqui conta a vida de vários gatinhos, né? Lidando com a mesma família. Então, é uma família que tem vários gatos, e aí como é que cada gato, né, cada capítulo é como se fosse um gato. Mas quase isso, não é muito isso, mas se eu falar é spoiler, né? Mas basicamente é a vida de gatos, o nome é bem autoexplicativo, né? E assim, vamos falar então primeiro do desenho, depois da história e da narrativa um pouquinho misturado no meio, tá bom? Tá, o interessante é que isso aqui é visto do ponto de vista do gato. Então a gente vê como que os gatos veem a família, como que os gatos fazem as coisas quando os humanos não estão perto, né? Então é um ponto de vista interessante, é um ponto de vista que não é muito discutido, e isso nos leva a câmeras interessantes, né? Porque o gato é pequenininho, o gato vai pro telhado, então tem várias situações em que a perspectiva mostra um telhado de cima, ou mostra a casa dentro de baixo. Então, em questão de cenário, esse quadrinho é referência, porque os cenários são muito bonitos, muito bem desenhados, especialmente algumas cenas inusitadas, onde ele quer dar drama pra parada, né? Ele coloca umas distorções de câmera, tipo olho de peixe, assim, cara. Em questão de perspectiva e de cenários, tá de parabéns, é um quadrinho invejável, sério, assim, muito bonito. Os desenhos em geral são legais, na verdade, né? Eu gosto do traço do maluco. Deixa eu mostrar uns exemplos pra vocês. Tanto das perspectivas legais, quanto do... dos desenhos em geral, olha só. Aqui, olha só esse desenho de perspectiva. Aqui tá até tranquilo, é quase isométrico, tá maneiro, né? Mas olha só esse exemplo aqui, ó. Tem um exemplo muito maneiro. Olha isso aqui. Olha que legal. Essa perspectiva aqui, com uma distorçãozinha, tá vendo? Cara, realmente, em questão de desenho de cenário, esse Serge, como é o nome dele? Serge Bacon, é excelente, excelente mesmo. Ó, olha isso aqui. Olha essa perspectiva, gente. Então, assim, em questão de perspectiva, realmente o cara tira muita onda. E em pessoas também, tá? Porque ele tem um desenho que é bastante realista, apesar de poucas linhas, né? Então ele coloca bem linhas de expressão e tal. Me lembra o desenho de pessoas, no caso, do Quintanilha. Olha só. Olha aqui. Então me lembra o desenho do Quintanilha, que é um desenho também que esbarra no realismo, não é realista, porque tem poucas linhas, entendeu? É um traço difícil de definir, inclusive. Que eu gosto bastante, tá? Olha só. Não sei se dá pra ver aqui o rosto e tal. Olha só. Então, um traço bem bonitinho, bem realista. Inclusive os gatos também, né? Os gatos também são bem realistas. O que eu gosto bastante, tá? Os gatos são expressivos. Gato é um negócio que é difícil de desenhar. Já tentei desenhar gatos. E porque eles têm um corpo muito maleável, então isso gera situações ingratas de desenhar. É bem chato. E aqui o Bacam manda bem, faz gatos bonitos. Então, o desenho tá de parabéns. A história é uma história. Como é que eu posso dizer? Ela é experimental, tá? Então não espere aqui um início, meio e fim definido, não espere uma estrutura de 3 atos, tá? São pequenos contos, pequenas anedotas do cotidiano dos gatos, entendeu? Não é muito minha praia, porque eu gosto de anedotas, eu gosto de coisas pequenas, mas elas são muito, a gente chama de non sequitur, sacou? São tipo histórias que não têm relação uma com a outra, são contos soltos e não existe um fluxo narrativo, não existe uma condução narrativa, tá? São histórias soltas, o que é legal, o que funciona, não é muito meu tipo de leitura, mas pode ser interessante. É bem experimental, né? Nesse sentido. Então a história é bem experimental, assim como a narrativa. E aí é o ponto que eu tenho um problema com esse quadrinho, tá? Porque vocês devem ter reparado que eu não mostrei pra vocês, que as páginas têm muito quadro, né? Então, olha só. As páginas têm muito quadro. Na verdade, são 4 por 6, o que dá um total de 24 quadros por página. O que é muito quadro. O que é um formato grande, né? Então ele aceita mais quadros do que sei lá, um mangá, por exemplo. Tipo isso aqui assim, ó.
O mangá aceita menos quadros por página, que tem mais quadros por página porque é bem maior. Mas ainda assim, 24 quadros por página, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. E isso pode ser interessante, tá? Não estou dizendo que não, pode ser interessante. Em alguns momentos, inclusive, é. Na primeira página, quando eu comecei a ler, eu fiquei maravilhado com o que ele fez aqui. Olha só. Olha essa página aqui, gente. Olha que interessante. Como você passa uma certa confusão, e aí o gato correndo pela rua e tudo mais, e a rua te conduz o olhar. Achei maneiro. Ela é um pouco confusa, mas eu achei interessante como recurso, né? O problema é que, assim, tem uma página confusa de vez em quando você quer dar um efeito, quer dar uma quebra de ritmo narrativo, show. Só que o quadrinho inteiro é assim. E aí, gente, depois da quinta, sexta página, eu já tô de saco cheio dessa narrativa, entendeu? É muito quadro, é muita coisa pequenininha, você não entende o que tá acontecendo direito, e muitas vezes ele mistura os quadros, né? Olha esse aqui. Isso aqui é um exemplo de que, assim, o que está acontecendo? Não fica muito claro por que esse ângulo do telhado está um pouquinho diferente e aí quebra com o quadro de baixo. Então, assim, é difícil de ler. É um negócio que você tem que ficar forçando o cérebro. É um negócio que é chato, quebra o ritmo, porque você para de ler a história para tentar entender a página, sacou? Isso acontece com muita frequência, muita frequência. É claro que às vezes funciona bem. Por exemplo, aqui do lado, nessa aqui, funciona super bem. Olha que legal. Você tem a luz da vela, aí vira o sol se pondo, fica de noite, aí tira de noite aqui, o negócio fica escuro, e aí ele leva você pra esse sino, tem esse telhado aqui na frente, fazendo essa condição de olhar. Então, assim, tem momentos em que super funciona. Quando funciona bem, funciona muito bem. Mas a maioria das vezes é só bagunça, entendeu? Então, foi uma leitura difícil pra mim, porque eu achei tá travancado, entendeu? A coisa meio arrastada para ler, sabe? Por causa dessas questões narrativas que a leitura a toda hora para, porque você tem que parar de ler para entender o que está acontecendo, sacou? Então, resumindo, é um quadrinho com um desenho muito bonito, é um quadrinho com uma história que não é o meu tipo de história, mas é legal, né? São esses pequenos causos e contos soltos, né? E anedotas de vida de gato. E a narrativa é o que me incomoda. Então tem alguns momentos que ela brilha muito, onde é muito inventivo, onde ele consegue usar essa estrutura de 24 quadros por página para fazer conduções de olhar lindíssimas, mas a maior parte do tempo é só convoluto. É só muito quadro, não fica claro o que ele quer dizer, entendeu? É uma história que tem pouco diálogo, o que não é preciso um problema, né? Não necessariamente é um problema, mas aqui, como tem muita coisa acontecendo, não tem foco. Então, às vezes, a leitura se perde. Eu achei bem confuso de ler, tá? Mas, enfim, é um quadrinho que se você gosta de gato, gente, você vai gostar, inevitavelmente. Então, assim, se você não é um leitor de quadrinhos experimentais, não recomendo. Agora, se você curte quadrinho experimental e ou curte gatos, prato cheio. Sacou? Então é isso, gente. Nossa, eu fiz até um joinha. Por que eu fiz um joinha? Enfim. Quem quiser comprar, o link tá aqui na descrição, tá? Pro link deles. Eu acho que é isso, gente. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E se você já leu, o que você achou? Gostou, não gostou? Achou confuso? Achou tranquilo? Você curtiu como representaram os gatos, como representaram os seres humanos? Comenta aqui embaixo, beleza? É isso. Aquele abraço.